Bom, pessoal, então vamos aqui à aula 9. Eu vou iniciar. Nessa aula de hoje, a gente vai discutir algumas forças que tipicamente objetos se encontram, as características dessas forças, quer dizer, qual é a causa, a origem física delas e para onde elas apontam, o que determina a magnitude delas e coisa e tal, né? Primeiro, antes disso, deixa eu só fazer três comentários sobre F igual a ma. Primeira pergunta: onde as forças atuam no corpo é importante? Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui você tem um corpo azul, né, com duas forças, uma força amarela dirigida para baixo, aqui uma força vermelha dirigida para baixo. E aqui você tem o mesmo corpo com as mesmas duas forças, só que agora elas estão atuando bem no meio aqui do corpo. Intuitivamente, embora a gente não tenha estudado isso, é claro que o corpo vai se comportar de maneira diferente nos dois casos, né? Você intuitivamente vê que essas duas forças aqui agindo aqui vão fazer o corpo girar, né? Ao passo que nesse caso aqui provavelmente não, né? Então, a princípio, aonde as forças atuam é importante sim. Mas por enquanto, no início aqui dessas próximas aulas, os nossos corpos eles serão partículas, elas serão pontos, né? Elas vão ser representadas, embora muitas vezes a gente vai calcular a força num carro, num caixote ou no que seja, a gente vai ignorar a possibilidade de rotação desses objetos, o que é a mesma coisa que tratar esses objetos como se fosse uma partícula, porque uma partícula é um ponto geométrico, ela não consegue girar, né? Ela simplesmente pode mudar de posição, pode transladar, que a gente chama, né? Mas, então, para esse tipo de situação, de partículas, aonde atua a força é irrelevante, tá? Então, esse é o comentário. A gente vai tratar corpos extensos e efeitos de rotação mais tarde no curso. Objetos compostos podem ser tratados como uma única partícula. Então, imagina, por exemplo, aqui você tem um objeto de massa 1, M1, ligado por uma barrinha aqui a um objeto de massa M2. É um objeto composto, né? E sobre o objeto M2 está atuando uma força. Será que eu posso considerar isso aí como se fosse uma partícula pontual de massa M1 e M1 mais M2? Sim, você pode fazer isso desde que a distância entre essas duas componentes do corpo, né, nunca se altere, desde que o objeto seja rígido. Se isso aqui for, se essa coisa que liga os dois não for uma barra rígida e sim uma mola, por exemplo, aí você não pode. Você não pode representar isso aqui como sendo M1 mais M2, porque o M1 e M2 não se comportam como uma única partícula rígida, né? Eles se afastam e se aproximam como consequência da força que um faz sobre o outro. Tá? Então, apenas em circunstâncias onde os objetos não mudam de distância relativa, você pode tratá-los em conjunto, tá? Por uma única partícula de massa combinada. Aqui não pode, nessa situação aqui você não pode fazer isso. A gente vai tratar esse tipo de situação aqui lá no capítulo de sistemas de partículas, né? A gente vai aprender a tratar esse tipo de situação onde você efetivamente tem duas partículas, tá? Aqui a gente só vai tratar nesse início do F igual a ma só uma única partícula sujeita a um certo número a quantidade de forças. O terceiro comentário é que F igual a ma é uma equação vetorial, como o próprio símbolo do F e o símbolo do A ali indicam, né? E o que isso tem implicação? Isso tem implicação como que o A, a aceleração em relação à origem inercial lá que a gente está medindo posição, né? A gente sabe exatamente o significado do A ali baseado nossas aulas de cinemática vetorial, você precisa de uma origem. Esse A aqui tem que ser medido em relação a uma origem que seja ou parada em relação à superfície da Terra ou em movimento constante em relação à superfície da Terra, para essa lei aí funcionar. Mas isso aqui é um vetor, a gente já sabia disso, né? Mas o F também é um vetor, né? Então, quando um cabo ou uma superfície ou a Terra faz uma força num objeto, faz a força de uma certa magnitude e apontando numa certa direção. Você precisa de um vetor para caracterizar a força. Vou ilustrar a situação vetorial dessa equação. Aqui nessa situação aqui tem um objeto preso a dois cabos. A gente já vai discutir detalhes sobre as forças que cabos fazem nos corpos, né? E aqui são dados os dois ângulos, né? Esse cabo aqui faz 45 com o teto e ali 60 com o teto, né? E aí esse corpo aí é observado estar em repouso, né? Aí você faz a análise de quem está fazendo força sobre ele, né? A gente já vai comentar sobre a força-peso, mas a gente já sabe disso, né? Que a Terra puxa o objeto para baixo com uma força mg
E os cabos, como a gente vai discutir daqui a alguns instantes, eles puxam apenas, né? Cabo não consegue empurrar. E sempre ao longo da direção do cabo. Então esse cabo ali, ele puxa o corpo nessa direção aqui, indicada, não sei de qual é a magnitude da força, mas necessariamente tem que ser nessa direção aqui, e o outro cabo necessariamente tem que ser nessa direção. A magnitude deles eu não sei. E exatamente o problema aqui dessa situação seria, por exemplo, saber qual é a magnitude dessa força azul e a magnitude dessa força vermelha, aqui nesses dois cabos aqui. E aí você vai precisar, é uma ilustração da natureza vetorial das forças. As três forças aqui que estão agindo sobre o corpo não estão produzindo aceleração nenhuma, né? Então a soma vetorial dessa seta amarela com a seta azul e com a seta vermelha, que é a força total do corpo, tem que ser igual a zero, porque esse corpo aqui, num referencial inercial, está sendo visto ter aceleração zero. Ele está parado e continua parado, né? Então a aceleração dele é zero. Então é isso que vai permitir você descobrir quem são quem é a magnitude daqueles vetores. Você tem uma equação vetorial, a soma da seta amarela, azul e vermelha tem que resultar igual a zero, ali como está escrito ali, né? O zero aqui é um vetor, né? Essa é a expressão, e a gente está ali a representação vetorial das três setas, né? Essa seta amarela aqui, a translação dessa seta amarela, eu transladei a vermelha aqui, a azul ali, você vê que a soma delas tem que ser assim. E isso aí me permite essa observação aqui e o conhecimento de que a seta amarela é vertical para baixo e tem uma magnitude conhecida, né, o peso do corpo aí, e o conhecimento desses ângulos aqui, você pode, agora é um problema de matemática, descobrir quem é a magnitude, quem é o tamanho desses dois lados, digamos assim. Né? Você tem um triângulo composto de vetores força, esse lado aqui vertical para baixo a gente sabe o tamanho, e alguns desses ângulos aqui a gente sabe, você traduziu o problema num problema vetorial. Né? A maneira tradicional que a gente resolve isso escolhendo direções cartesianas, né? Direção versores horizontal e vertical, né? A escolha da direção vertical é por conta de coincidir com a direção do peso, né? A gente sempre faz isso. E aí você escreve a componente ao longo de I dessa força, a componente ao longo de I dessa força e a componente ao longo de I dessa força é igual a zero. Depois você escreve a componente ao longo de J dessa, mas a componente de J dessa, mas a componente de J dessa é igual a zero. Em outras palavras, a componente I desse vetor aqui tem que ser zero. E a componente J desse vetor tem que ser zero. É assim que você transforma uma equação vetorial em duas, no caso aqui, né, duas equações algébricas, ao decompor os vetores da equação vetorial nas direções que você escolheu ali. Né? Então, T cosseno de 45 é a componente do vetor azul na direção I. E menos T' cosseno de 60 é a componente horizontal, é a componente ao longo de I do vetor T'. Por que é negativo? É negativo porque o vetor vermelhinho aqui, ele é um vetor para a esquerda, que é oposto à direção do I, e um vetor para cima. Né? Por isso que é menos aqui. Né? E por que é 45 graus? É 45 graus porque esse ângulo aqui é 45 graus, então esse aqui também é 45. Né? Esse ângulo aqui é 60, então esse ângulozinho aqui é 60. É só usar aí geometria. Né? E essa equação aqui são as componentes y desses três vetores. T' seno de 60 é a componente ao longo de j, tá vendo ali? A componente ao longo de j do T' do vetor vermelho. T seno de 45 é a componente ao longo de j do vetor azul. E menos mg é a componente ao longo do j do vetor amarelo. Por que menos? Porque ele aponta na direção oposta ao j, né? Então é isso. Aí você, com essas duas equações, você tem duas equações para duas incógnitas, a magnitude do vetor azul e a magnitude do vetor vermelho, e aí você resolve, né? Simplesmente resolve aí duas equações, duas incógnitas, um sisteminha linear aí, é só fazer álgebra aí que você encontra. Ok, agora sim as forças. A gente vai ver na aula de hoje três tipos de força. A força peso, quais são as características dela, peso próximo à superfície da Terra, depois a gente vai discutir forças normais, que é a força de repulsão que uma superfície sempre exerce em qualquer objeto que esteja sobre ela, e força de cabos e cordas e coisas desse tipo, que se chama força de tensão. Tá bom? Forças de atrito vão ser para a aula que vem. Então, força peso. Todos os corpos próximos à superfície da Terra são atraídos para baixo com uma força constante de módulo m
igual m vezes g, onde g é 9,8, mais ou menos, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse é o fato sobre essa força de atração que a Terra exerce sobre qualquer corpo que esteja próximo à superfície da Terra. A exigência de que esteja próximo da superfície da Terra é porque, à medida que você se afasta da superfície da Terra, acontece uma dependência com a distância ao centro da Terra desse Gzinho que está aqui. Né? Ao usar aqui o Gzinho é uma constante, eu estou assumindo que a força-peso está sendo avaliada próximo à superfície da Terra. Mas o que é próximo à superfície da Terra? Na prática, é algo até da ordem de uns 100, de uns 10 quilômetros ou coisa assim. A variação do G com a altura é muito, muito pequenininha, que nem a gente viu lá algumas aulas atrás. E esse M, que aparece aqui na expressão da magnitude da força-peso, a magnitude com que a Terra puxa um corpo de massa M, é o mesmo M que aparece no F/ma. A gente comentou na aula passada, né? Aquela história. Esse M aqui, originalmente, podia se chamar massa gravitacional, porque é a propriedade do corpo que define a atração que a Terra exerce sobre ele. E esse M aqui seria a massa inercial, que é a resistência que o corpo tem em produzir aceleração devido a uma força qualquer que age sobre ele. Mas aí o Galileu mostrou que as duas coisas são iguais, né? Que a massa gravitacional e a massa inercial é a mesma propriedade do corpo. Tá? Esse aqui é aquele slide lá que você vai ver de novo, que tem lá da aula 5, sei lá, da maior câmara de vácuo do mundo, onde mostra uma pena, né, lá em cima tem uma pena e uma bola bem pesadona lá, que caem num ambiente sem ar, né, de maneira que eles estão só sob a ação da atração da Terra, e o fato de que ao sair em repouso eles descerem juntinhos é a expressão do fato de que eles estão experimentando a mesma aceleração, né? E de que, portanto, a força gravitacional é a massa inercial vezes uma constante que é medida aí, né? Você pode medir, né? Vendo a cinemática da queda desses caras aqui, vi que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aí digamos assim, é a reprodução do experimento lá do Galileu. O Galileu originalmente não tinha câmara de vácuo, né? Então ele usou uma bolinha leve, né? E uma bolinha pesada. Por quê? Porque tanto para a bolinha leve quanto para a bolinha pesada, o efeito do ar é desprezível, né? Para a pena, não. Para a pena, o peso e a força que o ar exerce são parecidos. Mas, portanto, mesmo para a bolinha mais leve lá do experimento do Galileu, a força do ar é desprezível. Então, para todos os efeitos práticos, a bolinha pequenininha do Galileu e a bolinha grande estavam sob ação apenas do peso, e ele viu exatamente o que esses caras aí viram nesse experimento aqui com a pena e a bola aqui, né? Ele viu as duas caírem juntos e concluiu que o mg, a massa gravitacional, era igual à massa inercial. Agora, sobre força normal. O que é força normal? Força normal é a força de repulsão da superfície onde o corpo se apoia. Né? Qualquer coisa, aí você sentado na cadeira, o livro em cima da mesa, o vaso de plantas aí em cima da mesa, qualquer coisa que esteja apoiado sobre uma superfície experimenta essa força normal. Ela tem a mesma origem microscópica de repulsão molecular que a força de atrito, que a gente vai discutir na aula que vem. Ela é uma força de reação, o que significa que ela muda de valor conforme a situação onde o corpo se encontra. O que quer dizer com isso? Quero dizer que se esse vaso aí que você está vendo em cima da mesa, o seu laptop que está em cima da mesa aí, nessa situação aí, ele só está sob a ação, né, do peso e da normal, e aí você conclui, como estão em equilíbrio, eu já sei sobre força-peso, você conclui que a normal é igual ao peso. Mas se você tivesse esse objeto aí apoiado na sua mesa e a mesa tivesse, sei lá, fazendo círculos verticais ou coisa que o valha, aí a força normal não seria igual ao peso, porque a situação na qual a força normal estaria envolvida seria diferente e ela se ajustaria, né, para produzir a situação que está acontecendo. Né? Então é isso que quer dizer uma força de reação. Ela não tem uma expressão fechada, que nem a força-peso é sempre mg, independente se o objeto está caindo, se ele está preso, numa corda, a Terra puxa qualquer coisa com força mg, independente do que a coisa está fazendo. Força normal, não.
ela depende do que o objeto está fazendo, o objeto e a superfície, naturalmente, né? Estão fazendo para você saber o valor dela. É isso que se chama de força de reação. São forças que não têm uma expressão bem definida, né? Ok? A única coisa que você sabe sobre ela é que ela é, como o nome dela diz, normal, né? Ela é perpendicular à superfície, atua sobre o corpo, né? E é perpendicular à superfície. Bom, então aqui deixa eu mostrar aqui o problema do faquir, né? O problema do faquir é assim, é um cara, como é que é possível o sujeito de 80 quilos deitar sobre uma cama lá cheia de pregos e não ser furado lá pelos pregos, né? Aí, se você calcular qual é a força que cada prego exerce no sujeito aí, você vai ver que é uma força muito pequenininha. Cada prego exerce uma força muito pequenininha, por isso que ele não é furado pelos pregos. Observe aqui a análise. Suponha que você tem um prego por centímetro quadrado da superfície. Entende? Cada centímetro quadrado, o centímetro quadrado, um quadradinho pequenininho assim, né, tem um preguinho. Tá? Vamos imaginar isso. Imagina aqui que essa altura aqui, a altura do corpo do cara, obviamente varia, né? A cabeça, o pé e tal coisa, é 20 centímetros na prática. Então a área do sujeito aqui que está em contato com a mesa, né, que é necessário saber, para saber em quantos pregos ele está apoiado, eu preciso saber qual é a área do corpo dele sobre a mesa. Né? E aí a conclusão sobre a área do corpo dele é um tanto complicado, é um tanto enrolado de efetivamente medir ou calcular isso, mas grosso modo eu posso dizer assim, ó, a área, pensando que o cara é um caixote aqui, né? Se essa altura aqui é 20 centímetros, a área de contato vezes 20 centímetros tem que ser o volume do corpo do cara. E aí, como a nossa densidade é muito próxima da densidade da água, uma pessoa de 80 quilos tem mais ou menos um volume de corpo de 80 litros. Uma pessoa de 60 quilos tem mais ou menos um volume de corpo de 60 litros. Mais ou menos, né? Um pouquinho mais do que isso, porque a pessoa flutua, né, na água, mas enfim, para estimativas aqui, isso aqui tá bom. E aí eu consigo calcular aqui a área do corpo do cara em contato com a mesa, é isso aí, a área do corpo apoiada sobre pregos. Isso aí, se você faz a continha aí, converte o litros aqui em centímetros cúbicos, né? Você encontra que é mais ou menos 4.000 centímetros cúbicos. A área do cara aqui, o cara está apoiado numa área de pregos, ou uma área da mesa, né? De 4.000 centímetros quadrados. Como cada centímetro quadrado tem um prego, ele na verdade está deitado sobre 4.000 pregos. Né? Como ele está deitado sobre 4.000 pregos, a força que cada prego está fazendo sobre ele é a força peso, né, que é a força de cada um desses 4.000 pregos aqui está balanceando a força peso dele. Né? Ele só está sob ação de duas forças, esse cara. A Terra está puxando ele para baixo e os 4.000 pregos estão empurrando ele para cima. Supondo que todos os pregos fazem a mesma força, né, a força de repulsão do prego sobre algo que esteja na frente dele é a força normal que o prego executa. Né? Então está aqui o peso do sujeito, a massa dele é 80 kg, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido por 4.000, é a força que cada prego está fazendo nele. Né? Aí você calcula isso aí, dá 0,2 newtons. Essa força aí é muito pequenininha, você pode pegar um prego, né? E o que você está tentando fazer é empurrar esse prego com uma força de 0,2 newtons na sua mão, você vai ver que você não vai sentir quase nada. Né? Quase nada. Pô, né? Essa força aí é muito pequenininha. A força, por exemplo, que você faz para uma agulha penetrar na sua pele, né, ela é maior do que isso aí, certamente é maior do que isso, e tem um outro fator também, né, que a agulha é muito menorzinha, né, a seção reta dela em contato com a sua pele é muito menor do que a de um prego, né, e isso faz com que a pressão da agulha seja significativamente maior, por esses dois motivos, porque você faz mais força do que 0,2 newtons e porque essa força é dividida numa áreazinha menor. Né? Isso é que faz com que a agulha da injeção consiga penetrar na sua pele, mas esse prego aí não ia conseguir de jeito nenhum romper as células da sua derme. Né? E é por isso que esse troço aí funciona, simplesmente porque ele está apoiado em muitos pregos. Né? E a força que cada prego desses aí faz é muito menor. Mas esse cara aqui nunca ia tentar ficar em pé sobre a força, sobre a mesa de pregos, porque a área do pé dele é muito menor do que 4.000 centímetros quadrados, faria que o pé dele estaria, o corpo dele todo estaria apoiado sobre muito menos que 4.000 pregos. Né? Esse videozinho aí é uma ilustração aí do problema do faquir, aqui. Vamos ver o que o cara vai fazer aqui.
ele meteu lá um bando de pregos ali. Inclusive você viu ali que é meio parecido ali com o que a gente supôs, né? Isso aqui deve ser mais ou menos 1 centímetro quadrado. Tem um prego a cada centímetro quadrado, mais ou menos, né? Tá ali os preguinhos todos aí. E aí, e é bom, enfim. Aí ele vai fazer isso aqui. Encher o balãozinho ali e aí vai empurrar o balãozinho contra os pregos ali, tá vendo? Aí é meio esquisito assim, porque você sabe que quando você empurra o balão contra um prego, ele fura, né? Mas por que que ele não fura quando você está quando você está fazendo em cima de, sei lá quantos, 100 pregos que tem ali, né? É porque a força que cada prego está fazendo na, na superfície do balão é muito modesta, né? Que nem a força do prego no faquiro ali, né? E cada um desses, sei lá, 100 ou 120 pregos, aí, sei lá quantos pregos que estão tentando entrar dentro do balão, tá tentando entrar dentro do balão com uma força muito modesta, né? E aí, como a gente tem, e aí o cara não consegue, né? Furar o balão. É a mesma coisa que o faquir, né? Simplesmente porque ele tem muitos pregos, é por isso que a força normal de cada prego é muito modesta. Se você fizer o experimento com um único prego, é claro que o balão vai furar, né? Agora, isso aqui é uma espécie de um parênteses aí, é uma aplicação assim desses dois conceitos de força-peso e da força normal, e junta com aquelas coisas que a gente estava comentando sobre referenciais não inerciais, né? O assunto é esse aqui: peso aparente em referenciais não inerciais. O que é isso? Então considere aqui um elevador, né? O elevador acelerado. A observação aqui você vai ver nesses desenhos, eu vou desenhar um elevador numa situação, numa outra e tal coisa. Isso aqui é a caixa do elevador, isso aqui é o passageiro dentro do elevador, e essa aceleração que está aqui, a gente sabe agora, né? Está escolado aqui, tem que dizer quem é que está medindo essa aceleração. Eu estou dizendo que as acelerações são medidas da Terra, portanto, são acelerações medidas num referencial inercial. Elas têm que corresponder as forças físicas que agem sobre o corpo. E as únicas duas forças físicas que você vai ver esse passageiro sentir são a atração da Terra sobre ele e a repulsão do piso do elevador sobre o pé dele. Só tem essas duas forças, né? Ambas verticais, e elas têm que se ajustar para produzir a situação a situação que eu digo que o observador inercial está vendo. Então, nessa situação aqui, o elevador está com aceleração zero. Significa que ele está parado? Não. A aceleração não é a velocidade. Significa que a velocidade não está se alterando. Ele pode sim estar parado com velocidade inalterada igual a zero, mas ele também pode estar subindo a um andar sei lá, 30, por 5 segundos, mas desde que a velocidade não esteja se alterando, aí a aceleração vai ser zero. Em uma situação ou em outra, subindo com velocidade constante ou parado, o que esse fulano aqui está sujeito é a força do piso para cima e a força da terra para baixo, e elas têm que se cancelar, porque a força total tem que ser zero quando a aceleração é zero, né? Dessa forma, você conclui que a força que o piso está fazendo sobre o sujeito nessa situação é igual a mg. Tá ali. A magnitude da normal é igual a mg. Tá certo? Agora, suponha que o elevador estivesse subindo acelerado, né? Que nem quando ele está parado e começa a ganhar velocidade, ele, em relação à Terra, está acelerado para cima. As duas forças aqui, a força normal e a força peso, elas se alternam da seguinte forma: o peso não se altera. Eu falei para vocês, o peso tem uma lei de força, né? Independente do que o objeto está fazendo, é sempre a massa dele vezes 9,8 para baixo. Isso não muda nunca, né? Agora, a força normal é uma força de reação. O que ela faz, a magnitude dela não é fixa. Ela depende do que o objeto está fazendo. E aqui você está vendo um exemplo claro. Se o elevador estiver subindo, a força normal tem que ser maior do que a força peso para produzir uma força no sentido da aceleração que o observador inercial na Terra vê, né? Então, nessa situação aí, a normal é mg mais a, né? M vezes g mais a, né? Tem que ser, necessariamente. Esse vetor verde aqui é o vetor amarelo mais um tantinho. O tantinho é tão maior quanto maior a aceleração do elevador. Isso aqui é a expressão daquilo que eu estava falando do N ser uma força de reação. Ele, ora, vale isso, outra situação vale isso. São duas expressões matemáticas diferentes. Ele não tem uma expressão matemática definida. Você tem que observar a situação para concluir quanto que a normal vale. Nesse caso, ela vale mais do que mg.
E aí, por que que eu desenhei o cara meio gordo? Eu desenhei o cara meio gordo porque no momento que o elevador está ganhando velocidade para cima, está acelerado para cima, você se sente mais pesado, né? A relação da sensação com o peso é por conta do fato de que você sente que o piso está fazendo mais força no seu pé, como se você fosse mais gordo, né? Para você, bom, e agora, se o elevador estiver descendo, né? Se estiver ganhando velocidade para baixo, né? Essa seria a situação. O elevador está parado no 10º andar, e aí ele começa a ganhar velocidade para baixo para ir em direção à portaria, né? Aí o que acontece nessa situação? Aí o peso não muda, nunca muda o peso, né? Isso é uma lei de força fixada. Agora, normal se ajusta para que a soma das duas forças físicas que estão agindo sobre o sujeito aí produzam a aceleração que o observador inicial está vendo ele ter. Então, para isso aqui, para ele poder ter uma aceleração para baixo, assim como o elevador está tendo, né, a normal vai ter que ser menor do que o mg. Né? Então, a magnitude da força normal, agora nesse caso aí, é mg menos um tantinho. E aí eu desenhei o cara magrelo aqui, porque ele se sente assim mais magro, do ponto de vista menos pesado, né, quando ele está num elevador que inicia a descida. Né? E o que aconteceria se a aceleração aqui, por exemplo, fosse exatamente 9,8 metros por segundo ao quadrado? Nunca é, né? A aceleração de elevador quando desce é muito menor do que 9,8. Não tenho a menor ideia de quanto que é, mas está longe de ser 9,8. Mas se fosse, né? Se fosse 9,8. Bom, primeira situação física em que isso corresponderia, até posso te dizer. O elevador está lá sustentado pelos cabos e ele não está descendo por ação do motor. Simplesmente alguém rompeu os cabos e o elevador todo está caindo em queda livre. 9,8 metros por segundo. Está aí uma situação onde o elevador estaria caindo a 9,8 metros por segundo. Então, a pergunta, e agora? E aí, o que esse cara aqui vê? Se ele estiver dentro do elevador caindo em queda livre? A aceleração, aqui, a fórmula é essa, já acabou, né? A, 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 a aceleração aqui vai ser 9,8, então a força normal vai ser zero. Né? No elevador em queda livre, o chão não exerce força nenhuma sobre o cara, o que é a mesma coisa que dizer que o cara descola do chão. Né? Ele fica flutuando dentro do elevador que está caindo. É exatamente o caso lá da estação espacial. Né? Essa é a situação. Se a pessoa estiver sobre uma balança de banheiro, agora imagina aqui que no piso do elevador você tenha botado uma balança de banheiro, algo meio inusitado, mas imagina. Né? E aí você esteja em pé em cima da balança do banheiro, nessas três situações. Quanto que a balança do banheiro vai marcar? Aí o comentário aqui é que a balança do banheiro, quando você pisa na balança do banheiro, o que o ponteiro ali mede é quanta força normal o piso da balança está fazendo sobre você. É isso que ela mede, de fato. Né? Então, nesse caso aqui, você está em pé em cima da balança do banheiro, suponho que você tenha 80 quilos de massa, né? Você vai ler lá na balança do banheiro, 80 quilos. Né? Quando o elevador está subindo com velocidade constante, você pisa na balança do banheiro, o seu peso, que mostrado na balança, é idêntico ao peso mostrado na sua casa lá, quando está paradinho. E aqui nesse caso, se você estivesse em cima da balança do banheiro, ele iria registrar esse número. Ele não registra esse número que está aqui. Né? Ele registra o N. E nesse caso o N é maior do que mg. Ele ia marcar lá 85 quilogramas lá para você, nesse caso. E aqui, por isso que eu desenhei aqui, que você se sente mais gordo e até se mediria mais gordo mesmo. Né? E se você estiver num elevador descendo acelerado e pisar na balança, ele vai marcar lá, sei lá, 75 quilogramas. Né? Você vai ter emagrecido aqui, só por conta da aceleração do banheiro aqui. Aceleração do banheiro, não, aceleração do elevador aqui, vai ter emagrecido aí alguns quilogramas. Mas assim que o elevador para de acelerar, você volta aos seus 80 quilos. Tá bom? Dois fatos, então, aqui. A normal é uma força reativa, né? É uma força de reação, ela se ajusta à situação física, ela não tem um valor definido, que nem o mg, que é sempre mg, independente do que o cara está fazendo. Esse é o primeiro ponto a chamar a atenção. E o segundo, que a balança de banheiro, né? Ou balança, qualquer outro tipo de balança, ele mede a força normal mesmo. Tá? A força normal que ela mede, ela registraria de fato aqui um aumento de massa. Mas é fictício esse aumento de massa. Né? Você continua tendo 80 kg nas três situações aqui. É apenas a força normal, é a manifestação através da força normal do seu peso que te engana. Okay? Aqui tracejado, aqui é a força fictícia que passa na sua cabeça que você tem, né? Porque para você,
dentro do referencial do elevador acelerado para cima, se você mede a sua aceleração, você diz que a sua aceleração é zero. Minha aceleração é zero. Aí você sente que o piso está fazendo uma força N grandona para cima, e você conclui, a Terra deve estar fazendo estranhamente, não entendo muito bem porquê, ela está fazendo mais força para baixo do que a Terra costuma fazer quando eu estou em casa. Né? Essa força tracejada aqui não é física, não existe, a Terra não está puxando você com mais força, não. A Terra sempre vai te puxar com 80 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a sensação errônea em vista do fato de você estar tentando forçar que F é igual a MA, vendo numa situação onde você é não inercial, entende? A gente processa isso dessa maneira, né? Você sente que o piso está fazendo uma força grande, você não está acelerado, então você conclui que você está sendo empurrado para baixo com uma aceleração fictícia, né? Igual a essa normal que está aqui. Né? E aí você olha, inclusive, a balança e confirma, eu tô com 85 quilos realmente. Não, você não está com 85 quilos, você está com 80 quilos ainda. Né? Apenas a normal, a força do piso aumentou. Ok? Mas para você, realmente, a Terra está te puxando com um pouco mais de força. Mas o seu julgamento sobre essa força aqui está equivocado por conta do fato de que você está num referencial não inercial. Ok? E, similarmente, nesse outro caso aqui, dá a impressão, por isso é tracejado, não é uma força real, é uma força fictícia, dá a impressão que a Terra está te puxando para baixo com uma força menor. Não está. Nas três situações, a força que a Terra está te puxando é a mesma. 80 kg, se for 80 kg, seu massa, né? Vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha como é que se usa esse tipo de peso aparente aqui. Numa estação orbital girante, longe de qualquer planeta, quer dizer, sem atração gravitacional por absolutamente nada, você pode criar um ambiente com uma gravidade artificial. Né? É só você botar a estação orbital para girar. Né? Imagina que a estação orbital aqui tem esse formato aqui de um donut, né? de uma rosquinha, né? As pessoas aqui, os astronautas, moram aqui dentro desse negócio aqui. Imagina que ela está girando no movimento circular uniforme com velocidade angular ômega. Aí você já é escolado pergunta, mas medido por quem? Medido por um observador inercial, tá? Então, por um observador inercial, você vê que a estação orbital está girando. Você, por exemplo, aqui dentro da estação orbital não vê nada, né? Você não vê a estação girando, mas por um observador inercial você está girando aqui em movimento circular uniforme, ok? Tá, e aí, o que que isso. Aqui o zoom ali, você em pezinho em cima do piso. Quem é que está produzindo a força que está fazendo você executar o movimento circular uniforme? É o piso. O piso, a força normal do piso te empurra nessa direção. Não tem peso nesse caso, né? Eu falei aqui, longe de qualquer planeta, não tem terra, não tem sol, não tem nada te atraindo. A única força a qual você está sujeito, o astronauta está sujeito, é a força normal, ok? E essa força normal aqui, do ponto de vista do observador inercial, é o que está fazendo você ter essa aceleração centrípeta que te dá esse movimento circular uniforme. Agora, do seu ponto de vista, você não tem aceleração nenhuma, né? Você está vendo ali, você é tudo parado lá dentro da estação orbital, né? E aí você sente que o piso está fazendo uma força, fazendo uma força para cima em você. Aí, e a magnitude da força, inclusive, é a sua massa vezes ômega 2 vezes R, né? Ômega 2 vezes R é a aceleração centrípeta, né? A ômega é a velocidade angular da estação orbital. Se o astronauta estiver sobre uma balança de banheiro, o que a balança vai marcar? A balança vai registrar exatamente essa força normal. Então, se o ômega 2 vezes R for ajustado, né, o raio da órbita, o tamanho da estação orbital e a velocidade com que ela gira for ajustado para que ômega 2 vezes R seja igual a 9,8, esse astronauta vai andar aqui na nave exatamente como se ele estivesse na superfície da Terra. Exatamente igual. Né? E a sensação dele seria exatamente igual, seria exatamente como se ele estivesse sendo puxado para o chão, né? por uma força misteriosa, porque não tem causa física nenhuma isso, né? Não tem a Terra que está puxando o cara, aqui não tem nada de fato, como se ele estivesse sendo puxado para baixo com uma força mg. É isso que se chama de gravidade artificial, é você colocar a pessoa numa situação onde ela tem uma aceleração, medida num referencial não inercial, né? E aí para a pessoa, naquele referencial dela, ela não tem aceleração nenhuma. E aí aparecem essas forças fictícias que, se o movimento do referencial do astronauta for
bem desenhado, ele pode dar a impressão de se comportar como sendo uma força-peso, entendeu? Essa que é a jogada aí. Então, uma estação orbital girante, em relação ao referencial inercial, iria produzir um peso aparente que pode ser ajustado para ter o valor, né? Olha o que acontece. Vamos ver o que o astronauta fica vendo lá para mostrar que ele vê exatamente tudo como tudo se passa para o astronauta como se ele estivesse na superfície da Terra. Olha o que acontece quando uma maçã é solta pelo astronauta vista por ele, né? Aqui eu estou mostrando o que ele vê. Por que ele interpreta a queda da maçã como sendo no chão, como sendo uma manifestação do peso. Olha lá, está ali a maçã, é aquela bolinha vermelha, e a bolinha vermelha está andando radialmente para lá, né, porque está essa velocidade medida pelo observador inercial. Né? A maçã está indo para lá, naquela direção ali, né? E eu não desenhei o astronauta, né? O astronauta que estaria segurando a maçã. Né? Quando ele solta a maçã está sujeita a alguma força? Não. A maçã não está apoiada no piso da nave. Então, diferentemente do astronauta, a maçã não está sujeita a força normal nenhuma. Então, um observador inercial tem que ver a maçã continuar andando com velocidade constante, assim como quando o astronauta soltou. Né? Então, está ali a maçã. Ela anda em linha reta. Né? Ela estava com essa velocidade tangente. Então, num instante depois, ela tem que estar aqui. Num instante depois, ela tem que estar ali. Num instante depois, tem que estar ali. Ela tem que avançar em linha reta. Mas olha o que acontece do ponto de vista do ponto de vista a linha reta que ela anda, né? Do ponto de vista do observador inercial, é isso que ele faz. Agora, do ponto de vista do astronauta, olha ali o astronauta aqui, nesse instante, nesse instante, nesse instante e nesse instante. O astronauta vê a maçã cair verticalmente para baixo com uma aceleração igualzinha à aceleração que é fictícia lá né, correspondente à força peso fictícia que a maçã estaria sujeita. Né? O comportamento de tudo dentro dessa nave girante aqui é como se tivesse uma força fictícia para baixo igual ao peso. Entende? Do ponto de vista inercial, não tem nada de extraordinário aqui. A maçã foi solta, não está sujeita a força nenhuma, ela está andando em linha reta. Mas como o astronauta está girando, ele vê a maçã descer em direção ao pé dele. Entende? Olha aqui nesse videozinho aqui, depois você vê ali, mostra esse fulano aqui numa daquelas centrífugas que os caras botam pilotos para experimentar acelerações muito altas, né? E aqui nessa situação aqui o sujeito está num movimento circular, né? Tal que ômega 2 vezes R, a aceleração centrípeta do movimento circular que ele se encontra aqui, foi ajustado para valer 5G. E aí você vê que os efeitos fisiológicos dessa aceleração são exatamente iguais seriam semelhantes como se a gravidade tivesse subitamente, para ele, né, a gravidade aumentou a aceleração da gravidade aumentou de 10 metros por segundo ao quadrado para 50 metros por segundo ao quadrado. Ele se sente pesado lá sentado dentro desse negócio aqui, o sangue todo dele desce da cabeça e vai para o pé, ele fica tonto. Né? São todos os efeitos de acelerações normais, né? Pesos aparentes que são criados por esses movimentos curvilíneos. Um piloto de avião, né, que subitamente faz uma curva assim, né, ele experimenta esse mesmo tipo de efeito. Né? Então depois você vê esse videozinho aqui para ver o efeito fisiológico da gravidade aparente sobre o sujeito ali. Bom, então, dando prosseguimento, a gente já viu então a força gravitacional, que é uma força que tem uma expressão muito bem definida, uma direção muito bem definida. Ela é igual à massa do corpo vezes um vetor dirigido para baixo de magnitude 9,8 metros por segundo ao quadrado, independente do que o corpo está fazendo e das outras forças que atuam sobre o corpo. Se o corpo está na vizinhança da superfície da Terra, ele sente essa força. E a outra força que a gente viu é a força normal, que não tem uma expressão. A única coisa que a gente sabe definitivamente sobre ela é que sempre que tem um corpo pousado numa superfície, ele experimenta uma força ortogonal à superfície, de repulsão. Né? Agora, a magnitude da força não existe uma expressão fechada, depende da situação total que o corpo está fazendo, da aceleração que eventualmente o corpo está tendo. Então, ela é chamada de uma força de reação. A única coisa que a gente sabe sobre ela é a direção. Ela é ortogonal à superfície e repulsiva. Okay?
Agora a gente vai ver força de tensão em cabos, quer dizer, como que um cabo preso num corpo, que tipo de força que ele exerce. Assim como a força normal, a única coisa que a gente sabe sobre a força de tensão é a sua direção, né? Os cabos simplesmente puxam e ao longo da direção do cabo. Agora, a magnitude da força de tensão que o cabo executa na coisa que está presa a ele depende da situação física. Nesse sentido, eles são muito parecidos com a força normal. Então, esses são os detalhes que a gente sabe. Aqui está um cabo, né? Você imagina que isso aqui é o teto, isso aqui é um cabo e uma força e uma M aqui, né? Uma massa M aqui. A força é sempre ao longo do cabo e sempre puxando, nunca empurrando. Tá? Então é sempre, eu sei que a tensão, a gente chama isso de tensão, né? A tensão da corda ou do cabo exerce uma força sobre essa massa que está aqui dirigida naquela direção. E também, como o cabo também está preso ao teto, no mesmo espírito, ele puxa o teto para baixo com uma tensão dirigida para baixo. Esse é o aspecto da direção do corpo. A magnitude, eu não sei quanto que é a magnitude, vai depender da massa desse corpo que está aqui, a magnitude dessa força, se essa bolinha que está aqui está balançando ou não está balançando, a tensão muda também. É uma força reativa, mas a direção é essa que está mostrada, sempre. A gente vai supor, por simplicidade aqui nesse tratamento, que os cabos de que a gente vai falar, eles têm uma massa desprezível. Massa desprezível aqui, no contexto, significa que a massa deles é muito menor do que as outras massas envolvidas no problema. Em outras palavras, aqui no caso do contexto dessa massinha que está aqui, essa massinha aqui tem uma massa muito maior do que a eventual massa do cabo. Obviamente, todo cabo tem alguma massa, né? Mesmo que ele seja feito de nylon, né, ele tem massa, um cabo de aço, obviamente essa hipótese da massa do cabo ser desprezível é muito mais suspeita, mas a gente vai fazer essa hipótese. E o que isso aí implica? Isso implica que a tensão, a força que o cabo faz nas suas duas extremidades, ela tem igual valor, igual magnitude. Significa que esse vetor amarelo, que é a força que o cabo faz na massa M, e esse vetor laranja aqui que ele faz no teto, eles têm exatamente a mesma magnitude. E a razão pela qual você pode supor isso, em qualquer circunstância, né, mesmo independente do que a massinha aqui está fazendo, se ele está balançando ou não está balançando, é por conta do fato de que a massa do cabo é desprezível. Sempre que você tem um objeto de massa desprezível, sujeito a mais de uma força, olha o cabo aqui, o cabo isoladamente, eu destaquei ali o cabo, né, esse cabo aqui ele está experimentando as seguintes forças. A força menos T, isso aqui na verdade você talvez pode protestar que eu não falei ainda sobre isso, aqui é a terceira lei de Newton, né? Se o cabo faz uma força T sobre essa massa aqui, é um fato da natureza que a massa faz uma força igual e oposta sobre o cabo. Então o cabo, essa pontinha do cabo aqui está sendo puxada para baixo com uma força, o negativo dessa força amarela que está aqui. E o teto está puxando aquela outra extremidade com menos T ali para cima. Como é que eu posso concluir que essa força aqui tem o mesmo tamanho que essa? Pelo fato de que a massa do cabo é suposta ser zero, um objeto de massa zero, como F igual a ma, ele nunca pode estar sujeito a força líquida nenhuma. Né? Então essa força aqui nunca poderia ser diferente dessa, porque a massa desse objeto aqui seria zero e nenhuma aceleração quer dizer, se a massa é zero, a força a força total que o objeto experimenta tem necessariamente que ser zero. Tá? É uma idealização, claro, né? Quando você leva em conta a massa do cabo, aí você chega à conclusão que essa tensão aqui não é exatamente igual a essa que está aqui, mas a gente vai supor aqui nesse tratamento aqui que elas vai ser igual, e a hipótese que está sendo feita é que a massa do corpo, a massa do cabo é desprezível. Então está aí o fato. A tensão que os cabos ideais aí que a gente vai tratar aqui nesse capítulo aí, a tensão nos cabos, né, em qualquer duas extremidades dele é sempre a mesma. Né? A tensão que um certo cabo pode experimentar, né, e portanto fazer em objetos presos às suas extremidades tem um limite superior. Dependendo do tipo de cabo e da constituição material dele, ele suporta tensões desde zero até um certo valor máximo. Né? E aqui está o teste, digamos assim, que mostraria aqui o limite desse cabo aqui. Então você tá submetendo aqui esse cabo vermelho aqui a uma tensão, não dá para ver aqui, mas
ele está tentando esticar o cabo, né? Então está submetendo ele a uma tensão cada vez maior, né? E aí, de novo, aqui quando chega naquela tensão, no caso aqui a tensão é 83.800 newtons, o cabo se rompe. E esse cabo em particular, que deve ser um cabo de aço ou coisa assim, né? Ele aguenta tensões até 83.000 newtons. Um barbantezinho desses vagabundo aí, você provavelmente se você tentar suspender um troço de 10 quilos, provavelmente ele não aguenta, né? Então ele não suporta tensões nem de 100 newtons, né? Enfim, cada cabo aguenta uma certa tensão máxima, mas sempre tem essa questão da tensão máxima. Como a tensão do cabo, a tensão que o cabo faz nas coisas, depende do que as coisas estão fazendo, muitas vezes tem um problema clássico aí que vocês vão fazer aí na lista de exercícios do Tarzan segurando um cabo aí e tentando atravessar o rio. Quando ele chega no ponto mais baixo da oscilação dele, é onde a tensão é máxima. Se o cabo que ele está segurando não aguenta produzir aquela tensão, o cabo vai arrebentar, né? Então, essa é a característica aqui. Cabos se rompem se a tensão superar um certo valor crítico. Nunca esqueçamos disso. Bom, agora a gente vai discutir aqui o assunto de polias, que acontece quando você faz o seu cabo passar ao redor de uma polia. Polia, tecnicamente, é um disco que gira. Quando você puxa o cabo nessa direção, ele escorrega para cá e o outro sobe para lá, a polia gira junto, né? Ou para um lado ou para o outro. Mas as polias que a gente vai estar discutindo aqui inicialmente, como a gente não aprendeu ainda a dinâmica de rotação de discos, né? A gente vai imaginar que o disco aqui é fixo, né? E que o cabo aqui em cima ele desliza sem atrito por sobre a polia. Agora eu vou comentar o que acontece com a tensão no cabo quando ele faz essa curva aqui. Vou mostrar para vocês que a tensão do cabo, se o cabo continuar sendo, como a gente está supondo, de massa zero, né? A tensão no cabo aqui se anula, né? Se anula, desculpa, de um lado e do outro continua igual e você conseguiu, com esse artifício aqui, simplesmente mudar a direção da tensão, né? Então observe aqui a demonstração de que a tensão do cabo de um lado e do outro continua igual e a força que o cabo acaba exercendo sobre a polia, né? Então observe aqui a análise. A análise é a seguinte: a força que a polia faz no cabo é nessa direção aqui, ortogonal. Por quê? Porque é um bando de forçazinhas normais, porque toda essa área achurada que está aqui do cabo está em contato com a polia, mas não tem força de atrito. Só tem força de repulsão normal, né, que é a força normal que a gente executou, que a gente comentou. Mas por que eu desenhei várias setinhas e não apenas uma setinha? Porque cada ponto da polia em contato, da corda em contato com a polia, experimenta uma força de repulsão, né? Então esse bando de setinhas verdes aqui, esse cabelinho eriçado aqui nessa região é a força que a polia está exercendo no cabo. Okay? E o que mais de força que tem aqui? Suponha que você está puxando o cabo nessa direção. Tem a tensão do lado direito desse cabo que está aqui, né? Se tem uma tensão do lado direito, necessariamente tem que aparecer uma tensão do lado esquerdo. Por que motivo? Porque esse objeto aqui, o cabo, né, essa seção do cabo aqui, laranja, assim como qualquer seção do cabo, ele não tem massa nenhuma. Então a soma das forças sobre ela tem que ser zero. O que a gente pode concluir sobre esse fato aí? De que a soma das forças aí tem que ser zero. A força resultante, que é a soma desses cabelinhos aqui, é a força total da polia no cabo. É isso que eu estava falando. A força resultante N maiúsculo é a soma dos vetores Nzinho da polia no cabo, é ao longo da bissetriz. Bissetriz do quê? Bissetriz do ângulo definido pelo último ponto de contato, que é esse ponto de contato aqui. Daqui em diante o cabo não está mais em contato com a polia, e daqui para a esquerda ele também não está mais em contato. Então, a força normal, se você, por simetria aqui, né, a soma de todos esses cabelinhos verdes aqui, produz uma resultante ao longo da direção vertical, ali, daquela direção mostrada ali, N. Eu posso substituir todos esses cabelinhos verdes aqui por esse. Por que motivo? Porque a normal que está desse lado aqui, apontando para lá, e a normal que está desse lado aqui, apontando para lá, as componentes horizontais dela se cancelam. E as componentes normais continuam se somando. Isso é verdade para qualquer par de forçazinhas normais Nzinho, né, que estejam simetricamente colocadas em torno da bissetriz, né? E então, portanto, a força que a polia exerce no cabo é vertical para cima, exatamente na direção da bissetriz entre o último ponto de contato do lado esquerdo e o último ponto de contato do lado direito. Esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo que está aqui. Okay?
O trecho do cabo destacado, esse trecho laranja aqui, ele está sujeito, portanto, a três forças. A força verde e as duas forças vermelhas. E a soma dele tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Por causa da minha hipótese de que qualquer trecho desse cabo aí tem massa zero. Qualquer coisa que tenha massa zero não pode estar sujeita a força líquida nenhuma. Então essas três forças aqui tem que se anular e dar zero, né? Aí eu representei aqui de outra maneira, essa soma vetorial aqui, né? O TE, o vetor TE, que é esse aqui, simplesmente, né? Esse vetor aqui é esse aqui. Mais o vetor TD, mais o vetor N, tem que fechar um triângulo, porque a soma vetorial deles tem que ser zero, tem que ser um pontinho, né? Aí o argumento é o seguinte, esse ângulo que está aqui, esse ângulo azul ali, que está mostrado, e esse outro ângulo que está ali azul mostrado, são iguais. Esse triângulo, na verdade, aqui é isósceles, né? E a razão, como é que eu te convenço aqui que esse ângulozinho aqui é o ângulo dessa direção tangente a esse ponto com a direção vertical. E esse ângulo aqui é o ângulo dessa direção tangente com a vertical. Como a normal, a vertical está exatamente no ponto médio dos dois, né? Isso implica que o ângulo que esse vetor aqui faz com essa n aqui, que é o que eu estou representando aqui como sendo esse vetor, esse ângulozinho aqui, tem que ser igual a esse. Pelo fato do n estar exatamente na bissetriz é que garante que esse ângulo é igual a esse, e que, portanto, o triângulo aqui em questão é isósceles. Se o triângulo é isósceles, a magnitude da tensão do lado esquerdo do cabo e a magnitude da tensão do lado direito do cabo são iguais. Apesar da corda estar dando uma volta aqui, a tensão que é válida do lado esquerdo e do lado direito é a mesma. Okay? Esse é um fato enfim, que está expresso aqui dessa forma. E outra coisa que a gente, então, a magnitude da tensão da corda, esteja ela de uma corda sem massa, esteja ela simplesmente em linha reta, ou seja ela dando voltas em torno de polia, não se altera, é sempre a mesma, tá? É uma tensão, é uma tensão que não se altera pelo fato do cabo ter dado uma voltinha por uma polia, né? Ok. Bom, veja que a demonstração aqui pressupõe que a polia aqui não tem atrito, né? Sempre a gente vai dizer, a massa, o cabo, as duas hipóteses que foram feitas para concluir isso são que não há atrito, né, quando o cabo desliza sobre esse disco aí, e que a massa do cabo é zero. Se uma dessas duas hipóteses não funcionar, você não tem direito de concluir que a tensão do lado esquerdo e do lado direito do cabo são iguais, e não são, né? Mas a gente vai fazer essas hipóteses simplificadoras sempre. E a força que o cabo exerce na polia é menos a força verde. Por que motivo? Isso, de novo, é uma antecipação da terceira lei de Newton, né? Como a força verde aqui eu te disse que é a força que a polia faz no cabo, a força que o cabo faz na polia é o menos N, né? Então o cabo, passando aqui em volta da polia, empurra a polia para baixo, né? Menos N, empurra a polia para baixo. Né? Alguma outra força tem que estar sustentando a polia, tipo, por exemplo, um prego, exatamente nesse ponto aí que eu estou botando o cursor, tem que contrabalançar essa força que o cabo está executando para baixo, né? Essa polia tinha que estar suspensa de alguma outra maneira, porque o cabo vai empurrar ela para baixo, né? E a magnitude dessa força normal pode ser obtida como a soma vetorial das duas tensões, da tensão nesse ponto aqui e da tensão nesse ponto aqui. Tá? Geralmente o que acontece é que você infere quem é a normal, a força que a polia experimenta, pelo conhecimento da magnitude da tensão no cabo, que é a magnitude desse vetor vermelho e a magnitude daquele vetor vermelho, e pela direção dos vetores vermelhos aqui, que você sabe pelo fato de que você pode claramente identificar o último ponto de contato da corda com a polia, na maioria dos casos, e aí você soma vetorialmente os dois caras aqui, né? Soma o TE mais o TD, você vai ver obter um troço para baixo, e isso aí vai ser a força que o cabo exerce na polia, né? Em resumo, a tensão na corda não se altera ao deslizar sem atrito por uma polia da corda sem massa, né? E a força que a corda faz na polia é a soma vetorial das tensões dos pontos extremos de contato. Olha aqui uma aplicação. Supõe esse caso aí, tem uma polia aqui que faz esse cabo aqui sem massa fazer essa curva que está aqui, né? Aí você é informado aqui, os dois pontos de contato que são chaves aqui, esse e esse. São os últimos pontos de contato ali, né? Aí para descobrir que força que a polia está experimentando, você representa a tensão nesse ponto para o lado esquerdo,
né, e a tensão naquele outro ponto, ali naquela direção do cabo, a soma vetorial desses dois é a força que a polia vai estar experimentando. Né? Ela somei vetorialmente os dois, essa é a força que o cabo está exercendo na polia. Tá? É exatamente na bissetriz desse prolongamento dessa direção do cabo e dessa direção do cabo. Né? E a magnitude que ele experimenta não é 2t, é a soma vetorial desse t e esse t aqui que tem a mesma magnitude. Entendeu? Ok. Ali, é exatamente na bissetriz. Tá bom? Agora eu vou mostrar como é que a polia te ajuda aqui a puxar coisas, né? Então suponha que você queira aqui levantar um troço de 10 quilogramas aqui, né, que está sendo puxado para baixo pela Terra com 100 newtons, você quer fazer levantá-lo com velocidade constante, né? Então o cabo aqui você teria que fazer uma força vertical para cima de 100 newtons, né? Acontece que esse uso aqui dessa polia aqui faz com que, como é muito mais fácil você puxar para baixo qualquer coisa do que puxar para cima, pelo simples fato de que puxar para baixo você pode usar o seu próprio peso do seu corpo para te ajudar. Né? Você não precisa usar o seu braço apenas. Para puxar para cima é só o seu braço. Mas para puxar coisas para baixo você pode se agarrar, no caso aqui, na corda e se soltar. Né? Aí o seu peso todo te ajuda a puxar para baixo. Né? Então, essa polia aqui está fazendo exatamente isso, fazendo com que ao invés de puxar para cima, você possa puxar para baixo. Né? E o que está sendo ilustrado aqui é aquele princípio. A tensão na corda desse lado é igual à tensão na corda desse lado. Esse número aqui, ó, 100 newtons, é a tensão da corda dos dois lados. A hipótese aqui é não a polia está deslizando sem atrito por ali e a massa da corda aqui é zero. Sempre está fazendo essas hipóteses aqui, é 100 newtons, 100 newtons. Então você, para impor aqui uma tensão de 100 newtons aqui nessa corda aqui, a corda está sendo puxada para baixo pelo peso aqui, né? Por 100 newtons, você tem que puxar para baixo aqui por 100 newtons. Então você consegue levantar esse peso aqui, levantar esse peso aqui fazendo 100 newtons para baixo, não para cima. Mas aí você levanta ele com velocidade constante. Nesse tipo de situação, você diz que a polia é fixa, porque a polia não se desloca, não porque ela não gira, tá? Mas porque ela não se desloca. Aí um arranjo que é mais vantajoso é esse aqui mostrado, aqui que tem uma polia, onde você vai levantar aqui esse objeto. De novo, a tensão, apesar de sempre que o cabo aqui ideal faz curvas aqui, não muda o fato da tensão. Tem uma tensão única ao longo de todo o cabo. Não tem uma tensão aqui, uma tensão aqui, uma tensão aqui. É a mesma tensão. Né? E você infere quem é essa tensão sabendo o que está acontecendo. Ora, se eu estou dizendo que eu estou puxando para cá e esse corpo aqui está subindo com velocidade constante, esse corpo tem que estar sem força nenhuma líquida. Né? W aqui é o weight, é o peso. Né? O peso dele para baixo é a Terra que está fazendo. E ele está sendo puxado para cima por esse cabo aqui, né? Preso a essa roldana que está aqui. Né? Implica que essa roldana aqui tem que estar fazendo uma força sobre ele igual a W. Né? Mas como é que essa roldana aqui está conseguindo fazer essa força aí? Ela está conseguindo fazer essa força porque a tensão desse lado, desse ponto dirigida para cima, e desse ponto dirigida para cima, tem que se somar e produzir W. É aí que você conclui o valor da tensão na corda nessa situação. O valor da tensão na corda nessa situação tem que ser W sobre 2 de um lado, W sobre 2 do outro, e como a tensão é a mesma em qualquer ponto da corda, aqui tem que ser W sobre 2. Então a conclusão aqui da situação é que você fazendo uma força para baixo aqui, de metade do peso desse negócio aqui, você consegue levantar o peso com velocidade constante. Você ganha um fator multiplicador, né, digamos assim, de força. Né? Você fazendo metade, se esse troço aqui pesa 100 newtons, basta fazer uma força de 50 newtons, que esse cara aqui vai ser visto subir com velocidade constante. Por quê? Porque os 50 newtons que você está colocando de tensão na corda, então metade, 50 newtons está sendo multiplicado por 2. Né? Tem esses 50 newtons para cima, esses 50 newtons para cima, que faz com que o objeto de 100 newtons suba para cima com velocidade constante. Ok? Essa que é o fator. Você tem uma polia móvel. Essa polia é móvel e essa aqui é fixa. De novo, móvel e fixa aqui não significa que está girando. Eu estou supondo que as duas polias não giram. Né? Mas ela é móvel porque ela sobe e desce, né, junto com o corpo. Então, com uma polia móvel, você ganhou um fator 2 aqui. Então, você pode continuar aqui a coisa e construir a situação assim, com duas polias fixas e uma móvel. Olha o que você consegue fazer aqui.
esse W, você vai fazer força aqui desse cabo, nesse cabo que está livre, que está aqui, né? Esse corpo W aqui supostamente vai estar subindo com velocidade constante. Então, que outras forças estão sujeitas que outras forças estão exercendo força aqui sobre esse negócio? Tem essa tensão, a tensão no cabo é a mesma, desse lado, nesse ramo e nesse ramo. É aquele fato que a gente já tinha comentado, que um cabo de massa zero, quando ele passa por polias, a tensão não muda, né? Desde que não haja atrito, desde que a massa do cabo seja zero, né? Então, desse lado aqui está sendo puxado para cima com a tensão T. Esse lado aqui, ó, tem uma tensão T que está exercendo uma força, tem uma tensão T para cima que está agindo sobre essa polia aqui, e uma tensão T para cima que está agindo sobre o lado esquerdo da polia. Então, essa polia aqui está sujeita a uma tensão T para cima, uma tensão T para cima, e essa bolota aqui, uma tensão T para cima. Então, 3T estão sendo exercidos sobre o peso. Como ele está subindo com velocidade constante, você conclui que essa tensão tem que ser W sobre 3, tem que ser o peso dele dividido por 3. Ok? E essa tensão W sobre 3 é a tensão que você aqui puxando para baixo vai ter que exercer. Então, se essa coisa aqui pesa 900 newtons, né, pesa 90 quilos, né, 900 newtons, você só vai precisar fazer 300 newtons para baixo, que esse bicho aqui, com esse arranjo de polias, uma móvel e duas fixas ali, você vai conseguir suspender esse cara que está aqui com velocidade constante. Percebeu? É simplesmente um arranjo de polias aqui. Nesse caso, com uma única polia fixa, você tem que fazer a mesma força para baixo, que é o peso do bicho. Já é ajuda alguma coisa, porque você está fazendo a força para baixo. Mas com esse arranjo aqui, você tem que fazer metade do peso. E com esse arranjo aqui, você tem que fazer 1/3 do peso. Tá? E a análise de quanto que você ganha digamos assim, de eficiência no processo é feita dessa forma, com as duas únicas hipóteses com os dois únicos fatos sobre cordas dando volta em polias, que a tensão é única em todos os pontos da corda e que a força que uma corda faz numa polia na qual ela esteja passando em volta é a soma vetorial, né, da tensão de um lado, no último ponto de contato, no caso aqui esse ponto para cima, uma tensão. Esse ponto para cima, uma tensão. O fato de que é para cima é por causa do arranjo, né, porque esse cabo aqui está passando dessa forma, que esse lado aqui é vertical e esse lado é vertical. Podia não ser, mas aqui foi construído para ser. Então a força é para cima, não é oblíqua assim, né? A força para cima T, força para cima T e força para cima T. Então cada um desses T's aí tem que ser W sobre 3. Na prática, o negócio é feito de outra maneira, né? Na prática é assim, essas polias que são usadas, muitas vezes a polia fixa fica embaixo exatamente desculpe, a polia móvel fica exatamente embaixo da polia fixa. Só para economizar espaço, né? Você não tem que botar polias no ar, fica um troço mais compactozinho aqui, né? Mas você pode ver aqui que o arranjo é esse aqui, ó. Esse corpo aqui tem um certo peso, supondo que ele esteja subindo com velocidade constante, tem uma força de tensão para cima, uma força de tensão aqui que tem um detalhe, né? Por conta do arranjo aqui, essa força aqui não é exatamente para cima, né? Então eu vou imaginar aqui para argumentos que é para cima, né? Mas na verdade não é, né? Faz um ângulo aqui como você está vendo, né? Então essa força nessa direção aqui, mas essa força vertical para cima, vetorialmente somadas tem que dar os 100 newtons. Aqui aproximadamente a tensão na corda tem que ser 50 newtons. Então eu consigo levantar esse peso com um fator multiplicador 2. Né? Eu levanto um troço de 100 newtons fazendo uma força de 50. Né? Esse outro arranjo que está aqui, que tem duas polias ali, tem um fator de multiplicação 4. Aqui, né? Tem uma polia aqui na frente e uma outra polia ali. Né? Se você acompanhar aqui a corda, é uma única corda. A corda passa ali por cima, tem duas polias ali, uma do lado da outra, dá a impressão que é uma só, mas são duas. Né? E aqui são duas polias independentes. A corda passa por ali, por cima, desce aqui, passa por aqui, passa por ali, passa por aqui, e depois... Não, peraí, me perdi aqui. Essa coisa passa ali por trás, ali, aí depois continua ali por trás, ali, ó, tá vendo? Passa ali por trás, depois passa aqui por trás, ó, subindo aqui agora. Aí agora já está na frente, né? Está na frente dessa polia aqui, depois passa aqui na frente dessa segunda polia e prende ali embaixo. Né? Se você contemplar assim, como é que eu sei qual é o fator multiplicador? É só você olhar quantos cabos, digamos assim, né, estão presos no seu peso. Aqui são 1, 2, 3, 4.
Se esse bicho aqui está subindo com velocidade constante, a tensão é a mesma. Todos os pontos da corda, nessa corda, nessa corda, nessa corda, nessa corda e nessa corda. É aquele fato que a gente comentou. Quando a corda sem massa passa numa polia, ela não muda a tensão. Então ela está sendo puxada para cima mais ou menos, né? Porque tem um ângulo aqui que não é exatamente para cima, mas ignorando esse fato, aqui está sendo puxado para cima com 4T. Esses 4T tem que estar igualando 100 newtons. Então você está fazendo uma tensão de 25 newtons. Você molinho aqui levantar esse peso aqui, é só fazer um quarto do peso dele para baixo que ele sobe. Na prática é assim, ó, isso é usado para levantar coisa de barcos e coisa e tal. Olha esse arranjo aqui. Essas três, tem três polias aqui, né, móveis, porque esse troço aqui sobe e desce, e essa polia aqui é fixa. Qual o fator multiplicador desse cara aqui? É só contar os cabos ali, ó. 1, 2, tem um 3 ali que está escondido ali atrás, 6. É um fator de multiplicativo de 6. Você faz uma força de 10 newtons aqui, a força que aparece para cima aqui nessa polia aqui é de 60 newtons. Tem um fator de multiplicativo por 6. É só contar o número de cabos que efetivamente está atuando para levantar a coisa, digamos assim, né? É isso, tá bom?